Você está ouvindo o Opencast. O Opencast é um oferecimento da Dataware Infraestrutura de TI. A Dataware é uma empresa especializada em cabeamento estruturado e atende todo o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Dataware, seus dados em boas mãos. Está começando mais um Opencast, o seu podcast sobre tecnologias livres. Hoje, diretamente de Chapel Hill, temos Og Maciel. Tudo bem, Og? Tudo bem, boa noite todo mundo. E diretamente de Porto Alegre, Diego. Tudo bom, Diego? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. E diretamente aqui de Erechim, se é que alguém conhece Erechim, estou eu, Ivan, também conhecido como Ubunteiro. Espaço da Comunidade. Começamos o Espaço da Comunidade dessa semana com uma notícia ruim, mas que a gente pode transformar em uma notícia boa se até o dia 8 de dezembro a gente conseguir resolver o problema. Bom, o problema é o seguinte, há alguns meses a Fundação Gnome divulgou a disputa sobre uma marca Gnome com o Groupon. O Groupon lançou um tablet, não é bem um tablet, é alguma coisa baseada com um tablet que se chama Gnome, mesmo a marca estando registrada pela Fundação Gnome. E, bom, vamos encurtar a história, tem o link para vocês poderem contribuir. A Fundação Gnome precisa de $80 mil para conseguir lutar na justiça pela marca Gnome, né? Isso é o resumo. Entra lá, se você puder, contribui, nem que seja com $1 que for, e é para a Fundação conseguir entrar nessa luta aí e manter seu nome, manter seus direitos, que ela tem esses direitos, né? Mas sabe como é a justiça, a gente precisa lutar, não é só no Brasil, nos Estados Unidos também precisa se lutar para conseguir fazer os direitos valerem, né? Bom, deixando de falar um pouco de notícia ruim, vamos falar sobre notícias boas. O último episódio gerou uma penca de comentários lá no site, não foi nenhum por e-mail, mas no site foram bastante comentários, a gente ficou bastante feliz com isso. Vamos começar então falando um pouco aqui nos comentários, não vai dar para ler tudo o que está escrito, eu vou dar uma selecionada. Bom, vamos lá. O meu xará Ivan, ele disse o seguinte: quem comprou a QT foi a Nokia e depois vendeu para a Digia, mas ele não sabe em relação da Digia com o KDE. O Dalmo: gostei muito do Opencast, sou usuário do KDE no Arch Linux e gostaria de falar mais sobre ele. O termo KDE define equipe e ou comunidade que desenvolve a interface gráfica e o software. Também é usado para definir a suíte de aplicativos mais interface gráfica. Plasma se refere ao desktop em si, a interface gráfica. Outros programas, como por exemplo o editor Kate, são desenvolvidos pela equipe do KDE. Se fôssemos comparar o Gnome Shell, Plasma é uma interface gráfica feita pela equipe do Gnome KDE, que também produz o Gedit Kate. Bom, acho que ficou bem claro pra gente, mas eu ainda quero o pessoal do KDE aqui pra gente falar mais sobre o projeto. Obrigado aí, Dalmo. O Marcos falou lá sobre o LibreOffice. Ele disse somente o Windows ainda não tem suporte a 64 bits. Linux suporta 32 e 64 e atualmente os binários do Mac OS X são disponibilizados somente 64 bits. Eu pedi na comunidade do LibreOffice lá pro pessoal para me responder se esses 64 bits no Linux é só o pacote ou se realmente os binários lá são compilados em 64 bits. Ainda não tive essa resposta, estou esperando. O Antônio Carlos também falou ali sobre o Kubuntu, que antes do lançamento da versão 12.10, a Canonical encerrou o apoio financeiro a Jonathan Riddle, desenvolvedor da distro, devido a aspectos puramente comerciais, ou seja, o Kubuntu não dava dinheiro. Então a empresa Blue System, que é uma empresa alemã de TI que desenvolveu o Netrunner, ela adotou o projeto e financiou, mas ele também diz aqui que não sabe como é que essa empresa ganha dinheiro, né, com o Kubuntu. Na verdade, até eu lembro mais ou menos da notícia disso quando aconteceu. Eles ganham dinheiro fazendo software que roda no Kubuntu, né? Então, para eles era lucro que o Kubuntu permanecesse sendo lançado e desenvolvido. O Eric Campos pediu ali sobre a regularidade, né? Ele falou que bom ver o Opencast de volta e pediu sobre a regularidade. Então, a gente já tinha falado no outro episódio, voltamos a falar. Agora o episódio é semanal e vai ao ar toda quinta-feira, não tem horário. Em algum momento da quinta-feira ele vai ao ar. O Ruben Luiz, ele falou bastante aqui sobre o que a gente falou de 32 e 64 bits. Falou sobre o que nós conversamos sobre a banda, né, sobre os 40%, 80%, só que aqui tem bastante informação e eu não vou poder ler tudo isso aqui, então eu peço para vocês ali, vou deixar link para o comentário do Ruben, vocês leiam aí a quem interessar, que é bem legal o que ele escreveu, várias informações interessantes. O Falcão, ele disse o seguinte: olá a todos, sou de São Paulo, tenho 46 anos e trabalho com automação industrial. Me tornei entusiasta de Linux há cerca de 2 anos e meio, começando com o Ubuntu e migrando posteriormente para o Mint, mas estou aberto a experimentar distribuições diferentes.
Preciso confessar que não acreditei que o Linux um dia pudesse se tornar o que venho a ser, graças a pessoas e empresas incríveis. Acabo de descobrir o Opencast e gostei de cara. Gosto do formato, duração, edição e sei que problemas menores de captação de áudio já estão sendo corrigidos. O conteúdo é variado e pela primeira vez me aprofundo um pouco mais na filosofia do software livre, com o qual tenho contribuído apenas financeiramente e de forma modesta. Ainda estou na maratona, então misturo os assuntos dos casts e, portanto, não farei o comentário específico do episódio. Agradeço a iniciativa e vou incluir o Opencast na minha lista de contribuições. Um abraço a todos. Falcão, eu fico muito feliz que a gente esteja ajudando você. Tomara aí que você fique com a gente por muito tempo nos ouvindo aí e também mande suas sugestões, Falcão. A gente está sempre aberto a sugestões, críticas também, desde que construtivas, falhas que a gente tenha cometido, erros, a gente está sempre aberto a tudo isso. E legal saber aí que você adicionou o Opencast na sua lista de contribuições. Não precisa ser financeira, os comentários já são bastante, como diz, o salário do podcaster são os comentários, né? O Stauffen também falou ali sobre o Systemd, também ficou um pouco grandinho, mas é legal vocês darem uma lida, também vai ter link no episódio para vocês darem uma lida melhor e tirar suas próprias conclusões. Stauffen, muito obrigado pela contribuição. Aí o Stauffen depois voltou aí nos comentários e deixou um link aqui para nós sobre uma teoria da conspiração ali também. É legal ver essas teorias da conspiração, como diz o nome, né? É apenas uma teoria, mas elas são pelo menos engraçadas, né? Algumas até são bem reais, mas pelo menos engraçadas a gente garante que vai ser. Fica o link também para vocês darem uma olhada. A outra coisa também, o Antônio Carlos me pediu ali sobre o Mamilos, que ele não sabe, então também vai ficar um link com o vídeo do Mamilos. Vamos ressuscitar o vídeo aí do garoto lá, para vocês entenderem o que era a grande polêmica dos mamilos. É isso aí então, pessoal. Se vocês quiserem participar do espaço da comunidade, mandem um e-mail para opencast@tecnologiaaberta.com.br ou escreva no comentário do episódio que a gente comenta aqui os mais relevantes ou os que deem para ler, né? Porque se for muito grande a gente não consegue ler, mas a gente cita pelo menos. É isso aí, galera. Então fique com o episódio desta semana do Opencast. Bom, galera, seguindo a promessa, enfim, eu acho, né? A gente não conseguiu prometer e cumprir, então dessa vez nós vamos cumprir. Uma vez por semana vai ter episódio do Opencast. Vamos falar mais uma vez sobre notícias e em breve a gente voltará com episódios temáticos. Estamos conversando com algumas pessoas, só questão de acertar as agendas. Então lá, vamos começar pelaquela notícia que já passou 2 episódios e nós não falamos. E vocês acham de falarmos sobre o OpenSUSE 13.2? Vamos lá, finalmente. Pois é, só para não deixar mais uma vez passar, né? Basicamente, o GNOME atualizado no OpenSUSE 13.2. Tem alguns aplicativos, eu não sei se são aplicativos novos dentro do GNOME. Tem um aplicativo de previsão do tempo, bem interessante. Eu vi algumas coisas, basicamente isso também que tem aqui. Também. Mas é relativo também ao que foi lançado, né? No OpenSUSE 13.2, foi lançado há pouco, tava na 13.1, né? Se eu não tô enganado. É isso aí mesmo. O que ele tem, o OpenSUSE, então, 13.2, ele vem com o GNOME 3.14, 3.14.1, com várias melhorias ali na experiência com o usuário, em relação ao GNOME 3.10 que é usado antes, na versão 13.1. Eu acho que para quem usa já atualizado o GNOME não vai notar assim tanta diferença. Eu vi coisas ali que também já tem no Unity, como a calculadora do GNOME Shell. Eu não sei desde qual versão tem no Unity, eu sei que ela tem, não uso, eu acho até meio inútil. Tu usa no início que acha bonitinho e depois não usa mais. Eu prefiro abrir uma calculadora e ficar com ela mesmo sempre aberta do que ficar com o Dash ali me fazendo cálculos, né? Até porque eu perco um pouco o histórico do que eu faço de cálculo. Tem um novo player de vídeo, a edição de texto também foi um pouco alterada. O Gedit, ele tá com algumas diferenças no menu dele, né? Isso. Tem software de geolocalização habilitado. Isso é mais pra quem... É que também eu acho que o GNOME Shell também consegue rodar em tablet e companhia, né? Dá pra botar. Acho que sim. Mas eu acho que mesmo pra máquina mesmo, né? Pra computador mesmo. Ele tem a geolocalização pra aplicativos, por exemplo, de previsão do tempo. Mas é baseado daí no IP, né? Não sei. Se a máquina tem algum tipo de dispositivo de GPS, é possível que faça uso disso, mas não sei te dizer. E se não é pelo IP da internet, né? E tem questão de mapas também, então eu acredito pelo fato de ter mapa, vai ter uma aplicação de mapas no desktop, então provavelmente ele deve ter algum tipo de suporte a um hardware de GPS ou
algo desse tipo, né? Olha, eu tô olhando aqui nas notas de lançamento aqui do OpenSUSE. Aí tá falando, né, tem o novo kernel, né, o 3.16, com melhorias para as placas de vídeo de NVIDIA, no Volt, tá mostrando aqui. Uma coisa que eu achei interessante, que eu acabei de ler agora, é o sistema de arquivos, é o BTRFS para o sistema root e o XFS para o home, tá dizendo aqui. Dizendo que eles não estão usando mais aqueles scripts de network, que tem aquele IF up, né, o IF down, quer dizer que eles estão usando uma coisa chamada Wiki, que é um framework para configuração de network. Bacana, tá dizendo, né, tem aqui o KDE, novas versões, GNOME, KDE. Tem o programa novo também ali no próprio GNOME, né, o Polari, não, é Polari e o Music. Polari é o IRC. E o Music substituindo o Rhythmbox. Eu tô vendo aqui, que lá pro KDE, Caligra, versão nova, eu acho. Acho que não tem nada, tem o KDevelop, pra quem gosta de programar. Interessante. Parece que tá mais minimalistas os programas do GNOME. Sim, já são minimalistas, mas tá mais ainda. Você acha que eles estão tentando, tipo assim, porque antes tem um monte de programa que fazem a mesma coisa, né? Você acha que eles estão tentando unificar tudo, criar uma coisa única e mais simples? Eliminando um monte de opções assim na instalação padrão? Pois não sei, cara. É aquela coisa de não usar mais tanto o GNOME Shell também, por exemplo. A gente perde o contato, né? A gente não sabe realmente como é que tá indo Apesar que tem a sensação que o GNOME sempre teve meio que essa ideia de não ter muitas ferramentas repetidas para fazer a mesma coisa, né? Também tem a impressão disso. Posso estar errado, né? Mas é a sensação que eu tenho, né? A impressão que eu tenho a respeito do GNOME, né? Que o GNOME ele já tem ele tem uma aplicação que faz as coisas e não 3 que cada uma faz em um aspecto diferente. Como funcionou da última vez também, eu pedi ali pro pessoal se manifestar e os comentários lotaram. A gente estava comentando aqui antes de começar a gravação, eu e o Diego. Eu também convidar o pessoal que usa o OpenSUSE para falar as impressões que teve, né, sobre o sistema, deixarem nos comentários ou mandar e-mail pra gente. Porque a gente, como não é muito usuário, a gente vai vendo o que tá escrito, né? A gente não sabe realmente a percepção de quem usa, se é isso que a gente tá pensando ou não, né? Então, vou deixar uma pergunta bem específica para quem estiver escutando. Eu queria saber como que é a experiência do upgrade, se é estável, sabe? Sim. Eu quero saber, assim, historicamente, né, no histórico da distribuição, se os upgrades são tranquilos. Sim, é interessante saber disso mesmo, que o Ubuntu, a minha experiência, sempre deu certo, né? Mas tem muita gente que ferrou com o sistema. Eu sou prova viva de que fiz o upgrade do Ubuntu numa máquina aí. Funcionou no primeiro momento, mas tá começando agora, depois de um tempo da quebra de pacote, tá dando algumas coisinhas ali que já tá incomodando. Bom, às vezes perde a configuração de layout do teclado, aí tem que reiniciar a máquina pra jogar de novo. Mas isso aí do teclado é bug mesmo do sistema. Se tu fizer a instalação zerada, vai dar também. É bug? Tem uma postagem que eu fiz, o pessoal tem uma solução que eu passei, mas não funciona para todo mundo, e tem mais umas 2 ou 3 soluções também nos comentários no site, que podem resolver o teu caso. Então eu vou fazer mais fácil, eu vou formatar e vou botar de novo 1204 nessa máquina, e tava funcionando bem. Bom, voltando então à nossa pauta, acho que do OpenSUSE, acho que é mais isso, a gente também pedir ajuda do pessoal aí pra nos relatar. Que a Mozilla quer que o Firefox OS, o sistema operacional do Mozilla, ele esteja no nível do sistema operacional do Raspberry Pi, ou Raspbian, ou algo assim. OG? O Raspberry Pi. E o Raspbian? É o sistema operacional dele, o Raspbian, ou como é que vocês leem aí? É isso aqui do Raspberry, você tá falando? Firefox OS e Raspbian. Raspberry Pi. Enfim, o sistema operacional do Raspberry Pi, a Mozilla quer que o Firefox OS esteja no nível desse sistema, em questão de drivers, em questão do próprio sistema, para que seja a ideia do Mozilla que eles possam utilizar de alguma forma o hardware Raspberry Pi com o sistema deles, né? Isso. Pelo que eu li, eles que estão fazendo é um fork do Firefox OS para rodar no Raspberry, né? Sim, provavelmente um fork mesmo. Pelo que eu li na notícia, pelo menos, tá como eles fizeram um fork para isso. E aí eu pergunto, cara, se o Firefox não conseguiu engrenar direito ainda nem no celular, será que vai engrenar em outra plataforma? Ou será que a saída deles é exatamente ir para uma outra plataforma, já que o celular, infelizmente, a minha percepção não tem ninguém que olha assim, eu quero um celular com Firefox OS.
iOS, porque ele não tem nenhuma feature lá que faça esse chamariz. Será que no Raspberry vai? Olha, tem o Raspberry, tem o boato de que tem novas versões do Raspberry, né? Inclusive a preços mais competitivos, né? Mas eu não sei exatamente qual que é o objetivo deles em migrar para o Raspberry. Será que é facilitar o uso do equipamento de alguma forma, tornar ele menos técnico? Ou parafraseando o que o Hélio Loureiro falou quando ele participou do Opencast, será que a Mozilla sabe o que ela quer? Ou será que tá se jogando em qualquer mercado? Só lançar polêmica. Pois é. Então parece aqui que eles estão querendo botar o Firefox OS, eu não acredito nem, que não seja nem em termos de querer colocar um browser, né, de forçar o browser no mercado novo, mas sim de colocar o Firefox OS como uma alternativa para as pessoas que desenvolvem qualquer coisa usando essas plaquinhas, esse Raspberry Pi Board, essas placas. Eu acho que talvez seja essa mais a opção, o plano deles. Só dá mais uma alternativa em outro mercado. E de uma certa forma, né, por exemplo, você tem esses Raspberries aí, essas plaquinhas aí, tem um movimento meio forte assim por trás deles. Então, se você coloca o seu OS como, né, o seu sistema operacional como uma alternativa forte, não deixa de chamar um pouco mais atenção para sua companhia, para as coisas que você faz e tal. Então, por mais que talvez a Mozilla não tenha interesse muito forte em fazer algo com isso, mas de uma certa forma chama atenção para eles, né? É uma forma, no mínimo, diferente de fazer propaganda, né? Exato. Bom, depois também que a gente reclamou sobre nossas conexões brasileiras e os nossos links para fora do país, tem uma notícia ali do Brasil e um cabo submarino ligando com Portugal, ligando então com a Europa, sem passar pelos Estados Unidos, por dois motivos. A gente tem mais uma rota de saída do Brasil, a gente até tem um cabo submarino, mas ele tem incrível velocidade de 40 GB por um continente, passar de um continente para outro país é meio pouquinho, né? Seria uma velocidade, digamos que irrisória. A principal utilidade vai ser desafogar a banda dos cabos já existentes, né? E não é o único que tá no projeto, né? Tem um cabo do Google que vem da Flórida e passa pelo Recife, depois vai pro Rio de Janeiro, se não me engano. Não, Santos, vai até Santos. E esse aí que vai a Portugal é mais uma forma. Está sendo anunciado que esse cabo que vai a Portugal e não passa pelos Estados Unidos é a solução para evitar a pirataria dos Estados Unidos. Pirataria não, a espionagem. Espionagem, desculpa. Isso. É uma maneira, até porque está aqui na notícia que as empresas americanas não foram sequer como a Cisco, né? Não foi sequer consultada para participar dos leilões lá dos equipamentos. Tecnicamente, né? Não é bem assim, porque se eles querem, tem como fazer escuta no cabo submarino, só claro, o custo disso é bem mais caro do que ter o cabo já com eles, né? Sim. Não é uma garantia de que não vai ser possível, mas é uma dificuldade a mais para que não seja tão massiva essa espionagem, pelo menos. E o que isso vai trazer de benefício pra gente é acesso ao que tá lá fora um pouco mais rápido, né? Aqui dentro a gente vai continuar na mesma. Eu não vejo mais um... Pois é. Lógico, tem a questão da espionagem, vai dificultar um pouco, mas não vejo nada muito além disso de velocidade e evitar um pouco, dificultar a espionagem. Fazia tempo que a gente não falava com o Obama, né? Pois é. Olá, Obama aí. Até o Aprígio não tá aí, né? Mas então vamos lá. Tudo bem, Obama? Olá. O que tá achando aí da volta do Pencast? Cara, olha, eu peguei aquela notícia aí e eu segui o link deles lá, porque a notícia original veio do site do Bloomberg. Aí eu tava dando uma olhada lá na notícia lá, então tá dizendo aqui que a Cisco está envolvida, vai providenciar o material. Então é um erro de tradução, provavelmente. Então ele tá dizendo assim, que apesar que a Cisco vai fornecer o material, que o presidente da Telebrás, o Francisco Ziober Filho, disse numa entrevista que que o projeto pode ser construído sem o auxílio de companhias americanas, mas a Cisco está envolvida no o que diz na digamos assim, traduzida, né? Ele já diz assim que empresas norte-americanas do ramo como a Cisco não foram sequer consideradas para prover qualquer serviço em tal infraestrutura envolvendo fibra ótica. Aqui, pelo menos aqui no Bloomberg não tá falando isso, né? Bom saber que tem ou foi erro de tradução, talvez interpretação. Eu senti que a notícia do site brasileiro tá mais assim sensacionalista, sim, sabe? Sim. Já aqui, por exemplo... Cara, é assim, né? O site que tá aí é meio bit. O meio bit é meio
sensacionalista, assim, sabe? Não tem história. Ou então agora que eu tava ficando feliz, eu já fico preocupado de novo. Mas enfim, esse cabo ele desafoga bastante o tráfego do Brasil com a Europa, né? Porque hoje com a Europa só tem um cabo. Ao menos no mapa que tá aqui no site. Sim, né? é só um cabo e aquele que tem 40 GB de transferência. E para os Estados Unidos, a maior parte dos cabos submarinos que saem do Brasil, eles vão para os Estados Unidos. Exatamente. Olha só. Eu acho que não tá aparecendo no mapa, mas eu acho que deve ter algum cabo que vai para Argentina, alguma coisa assim, mas é basicamente comunicação Brasil e Estados Unidos. O que tem. Então, Diego, você e o Ivan, não sei se vocês vão querer depois incluir o link, mas esse site do Bloomberg, aí tem mais uma notícia, um parágrafo mais interessante aqui para baixo, está dizendo que com esse projeto aí, companhias americanas poderiam estar perdendo até 35 bilhões de dólares até 2016. Então tem uma outra pessoa aqui que está falando que talvez essa história aí seja só conversa para poder causar um pouco de medo, para ver se então eles conseguem pegar o produto, o material que eles vão precisar por um preço mais barato, entendeu? Uma forma de botar pressão para diminuir o preço. Não é de se duvidar também, realmente. É interessante aqui. Mas com certeza bem mais completa a versão do Bloomberg, tá bem mais completo o artigo. Tá bom, vamos botar os dois links depois pro pessoal poder ler e tirar suas próprias conclusões também. Aí o cabo vai de Fortaleza a Portugal. Então vamos à próxima notícia, voltando ao software livre, que a gente deu uma escapadinha aqui, né, com o cabo, vamos para os assuntos gerais, então voltando para o software livre. Mas o software livre que a gente usa, a internet que a gente usa através do software livre, passa por esses cabos, né? Sim, claro, por isso que tá aí. Bom, outra notícia então, o OpenBSD 5.6 substitui o OpenSSL pelo LibreSSL. O LibreSSL ele começou a ser desenvolvido logo que foi divulgado lá a falha do Heartbleed, né, que é a falha no OpenSSL, e foi o próprio pessoal do OpenBSD que começou com esse projeto, que ele baseia-se na verdade em uma eu não sei se é o LibreSSL, posso estar falando besteira, mas ele que pegaram o código do OpenSSL e deram uma limpada, tiraram tudo que era como é que eu vou dizer assim, obsoleto e companhia, e só deixaram o que realmente é usado hoje, até vai gerar incompatibilidade com alguns outros softwares, né? É isso, eu acho, né? Se eu não estou enganado. Se eu não me engano, é isso mesmo. Mas auditaram o código, removeram os bugs e fizeram emagreceram, como diz na notícia aqui, o conjunto de funcionalidades, e aí pode gerar alguns problemas com alguns softwares legados. Mas é interessante que ele está mais enxuto, então é mais fácil de fazer a manutenção desse software e manter a segurança dele, né? Sim, o nível de segurança. Sim. Vocês sabem se alguma... foram os desenvolvedores do OpenBSD, né? Do BSD. Isso. Tem alguém... Então eles estão usando, já oficializado, eles decidiram assim, nós fizemos essa modificação e essa versão do LibreSSL que vai ser usado de agora em diante? Tem mais alguma outra distribuição usando também, não? Por enquanto, pelo que eu li, só eles. Só o OpenBSD versão 5.6. Eu achei que no artigo tinha uma informação a respeito de outras empresas que utilizam o LibreSSL, mas não tem nada a respeito disso aí diretamente. A princípio é só eles por enquanto. Mas é que também ele não tá, ele tá usável, pelo que eu li, não tá 100% também, né? Sim. Então eles vão botar ali pra usar e tinha uma maneira de incentivar tanto a outros colaboradores como para eles mesmos poderem melhorar, né? Olha, nessa notícia aí, eu tava olhando lá no BR Linux, tem uma pessoa chamada Fernando Basso, que ele botou um comentário que eu achei interessante, que ele falou assim, por que não ajudaram o projeto original em vez de fazer um fork? Olha, algumas coisas, desde que saíram essas falhas do SSL, eu vi bastante gente que comenta que o código do OpenSSL é extremamente difícil de ser entendido, quanto mais tanto conseguir contribuir, né? Eram poucas pessoas que conseguiam olhar para aquilo lá e entender aquele código. Mas um pessoal aí de uma hora para outra não conseguiu pegar e entenderam de uma vez e limparam? Pois é. Então tá meio estranho essa história. Eu acho interessante esse lance. A pergunta acho que é válida. Sim, e tem a outra, até a resposta ali logo abaixo, o Marcelo Mendes também fala alguma coisa que é isso. Como eles pretendiam retirar o código legado, né, do OpenSSL, ia quebrar a compatibilidade com um monte de sistema. Então não ia conseguir fazer essa contribuição no próprio projeto. Provavelmente não passariam essas contribuições. Não sei, mas bem, vamos lá, eu vou repetir o que você falou aqui, né? Então, o OpenBSD estava com essa versão do OpenSSL. Sim. Eles então falaram, nós vamos então excluir, nós vamos pegar o código, dar um limpa e não vamos mais botar o OpenSSL, vamos agora usar só o LibreSSL. Eles já estão quebrando compatibilidade. Sim, não, eles vão quebrar, mas só que se eles fizessem isso no OpenSSL, eles não conseguiriam passar essas alterações dele, então eles não conseguiriam usar o OpenSSL com as alterações
operações deles. Provavelmente não passariam nem no... Porque essas funções legadas do OpenSSL envolvem acesso a macOS clássico, NetWare, OS2, VMS, Windows 16 bits e dentre outras coisas. Então, tudo que roda sistema legado baseado nessas máquinas, nesses sistemas antigos aí, tem coisas que vai ter problema. Entendi. Ou seja, provavelmente o Banco do Brasil não vai adotar isso aí, né? Sim. Capaz de ainda ter alguma coisa de OS2 lá. Esse Joey Hess, eu não conheço ele, assim, o histórico dele, mas aparentemente ele está envolvido tem muito tempo no projeto do Debian, e recentemente ele mandou um e-mail para a lista de discussões lá interna do Debian, não interna, do Debian, e ele simplesmente falou que devido a algumas diferenças de filosofias entre ele e o projeto hoje em dia, que ele decidiu que o melhor seria então ele ia sair e largar todas as responsabilidades dele, entre aspas, dentro do projeto. Então, aparentemente ele mantinha 3 ou mais projetos, seriam assim, aplicativos lá dentro, então ele vai passar isso para outra pessoa, né? Ele dá pressa, assim, tá agindo de uma forma bem profissional, pelo que eu vi, vai passar tudo para frente, vai passar para outro mantenedor, mas ele estava falando que o projeto hoje em dia, a forma como que eles querem levar o projeto para frente, a filosofia deles é bem diferente do que era no começo. Então, por causa dessas diferenças que entre ele e o projeto, ele achou que era melhor ele sair. Agora, ele também mencionou, então olha só, ele está envolvido, parece que tem 16 anos, eu estou falando aqui no Debian, né, no projeto Debian. E algum tempo atrás, e eu confesso que eu não acompanho o Debian, então eu não sabia disso que eu vou falar agora, mas aparentemente alguns anos atrás eles decidiram criar uma constituição ou algo parecido dentro lá do projeto Debian. E que acho que ele não era muito a favor, mas que ele não, aparentemente ele não falou nada, ele não reagiu, não expressou a opinião dele de uma forma mais veemente, né, uma forma mais forte. E esse ele falando que é a única coisa que ele gostaria de como é que fala regrets em português, como nome? Arrependimento? Arrependimento. Então, o único arrependimento dele é de não ter falado sobre a opinião dele de uma forma talvez mais veemente, mais forte, para as outras pessoas saberem a opinião dele contra essa Constituição. Mas eu confesso que eu nunca vi essa Constituição, eu nem sabia que existia uma, mas um cara que está 18 anos envolvido, de uma certa forma, isso manda uma mensagem bem forte para quem ainda está lá, né? Com certeza. Bom, isso aí a gente pode tirar também a limpo com o pessoal que já participou com a gente aqui do Debian, né? O próprio Hélio. O ruim é conseguir pegar um horário bom com o Hélio, né? Já que ele tá lá na Suécia. Deixa eu ver aqui na hora da gravação. Na Suécia agora já é quase 2 horas da madrugada. Então é meio brabo de a gente conseguir juntar ele, né? Quem sabe um final de semana. Mas também de uma certa forma, né? Eu também vejo de outra forma, que é 18 anos, o cara tá lá. Em 18 anos, muitas coisas acontecem. Então, você ter a expectativa de que um projeto não vai mudar, eu acho que não é muito realista. Claro que depende de que mudança que é, né? Que ele não tá muito concordando. Por exemplo, se o pessoal fala, não vai ter nenhum pacote, nenhum programa proprietário, de uma hora pra outra você já abre um canal e coloca aí muda bastante, né? É uma coisa bem divergente, mas também tem que ter um pouco de expectativa. E outra coisa, cara, eu também tenho que tirar o chapéu, eu realmente tô usando o chapéu, vou tirar o chapéu pro cara, porque 18 anos em um projeto é muito tempo. Com certeza. Né? Então, o que eu notei é que muitas vezes nesses projetos você tem a pessoa, ela fica por um tempo, mas depois ela passa pra frente, né? Porque a vida mesmo exige que você faça outras coisas. 18 anos é muito tempo. E ele sempre foi voluntário, né? Pois então, ainda mais sem ser pago, por isso que eu tô falando, aí a vida da gente requer que a gente faça modificações na vida. Sim, não, a gente sabe como é que é, porque a gente faz, querendo ou não, tudo que a gente faz aqui acaba sendo voluntário, né? Pode ter. A gente sabe a dificuldade que é pra manter as coisas. Bom, manter um podcast já é difícil, imagina um projeto como o Debian. Bom, então fica ali o link pro pessoal poder ler melhor também. E quem sabe a gente chame o pessoal aí do Debian que já participou com a gente no Opencast pra gente conversar sobre isso, até conversar essas mudanças que estão aí bastante na mídia, né? Principalmente por causa do System D. Quem sabe eles tenham algo a nos falar.
Então tá bom, hoje eu achei interessante, algumas notícias bem bacanas aí, então eu queria mencionar. Uma delas é que uma coisa que fez bastante estardalhaço aqui nas notícias hoje foi o fato do presidente Obama ter falado, acho que foi pela primeira vez, sobre tentar organizar um pouco, de uma forma até mesmo controlar a legalização, não a legalização, a palavra me escapa agora, mas de tentar organizar como que as provedoras de serviços de internet podem operar dentro dos Estados Unidos, né? Então isso causou uma polêmica muito grande, porque aqui nos Estados Unidos, e eu acredito que em qualquer lugar do mundo deve ser a mesma coisa, no Brasil deve ser do mesmo jeito, você tem assim aquelas companhias provedoras de internet. Então no caso aqui, né, nós temos, por exemplo, a Verizon, que está aqui, você tem a AT&T e você tem a Comcast. Então essas companhias têm um monopólio enorme aqui dentro desse país aqui. Você não consegue fazer nada sem ter eles lá por trás na história, né? Nessa área de telecomunicações e internet e tudo mais. Então, o que o presidente Obama falou hoje foi, ele falou que tem esse órgão que chama FCC, né? Que controla regulariza todas as partes de comunicações aqui, organização. O nome do FCC é o Federal Communications Commission, e então ele chegou para o FCC e falou que ele quer que eles então comecem a fazer a regulamentação das companhias para que não aconteça aquelas ânsias assim, deles controlarem banda, ou então mesmo começarem a cobrar o pedágio, vamos dizer, das companhias que providenciam serviços que usam a própria internet deles, né? Então, experiência do Brasil, isso não funciona. Aqui é regulamentado. Só para deixar claro que a FCC é o equivalente no Brasil à Anatel. Uma versão que funciona da Anatel. Então, quer dizer, o presidente foi e fez a palestra dele, então, e ele falou isso, então eu achei muito bacana, porque é a primeira vez. Então, por um lado, tem um monte de gente agora que tá aplaudindo ele de pé, por causa que tá falando assim, que ele é o defensor do free speech, né, como é que fala aí, free speech? Ele é o defensor das pessoas poderem ter o direito de falar. Liberdade de expressão. Isso. Então, o pessoal tá aplaudindo ele de pé por causa disso. Enquanto isso, essas outras organizações que eu mencionei, como Comcast, Verizon, AT&T, eles botaram um comentário que, claro, que não chega a ser rude nem nada, mas falando assim, olha, o que vocês estão pedindo aí não vai ajudar em nada, porque é justamente o fato de que o governo não meteu a mão em nada disso, é justamente por isso que hoje nós temos a tecnologia que nós temos, tá avançado da forma que tá por causa disso. Então eu achei isso muito interessante. Que não acontece o que acontece como é no Brasil hoje, para te conseguir contratar banda, um provedor, por exemplo, aqui da minha cidade, no meio do Rio Grande do Sul, conseguir contratar banda, ela vai ter que contratar obrigatoriamente da Embratel, se não me engano. Se não me engano, acho que cai tudo na Embratel, no final das contas. E cobra o que quiser. E para você ter uma ideia, aqui o nosso estado aqui, né, da Carolina do Norte, eles estavam querendo fazer um sistema para eles, o estado, fornecer internet para todos os cidadãos aqui. Tá? Aí o que aconteceu foi que passou pela Câmara do Senado, dos senadores aqui, né, do estado e tudo mais, mas aí foi vetado lá em cima pela governadora, a ex-governadora, e todo mundo dizendo que isso é porque tinha um lobby poderoso aqui das companhias, né, que falavam que não ia deixar por nada, mas eu acho que isso vai mudar, porque a Google tá chegando pesado agora aqui, e eu acho que vai sair algo. Aqui, por exemplo, isso continuando lá que eu falei, o exemplo, né, o que acontece, tem vários provedores aqui, vamos dizer que o Ivan quer fazer o provedor dele que é pequenininho ali, não consegue contratar banda daí, porque a Embratel já fez o acordo com a fulana e a ciclana e só vai fornecer banda para eles, aí se realmente sobrar lá um raspa do tacho, vende pro pequeno. Isso é o que acontece hoje. Aí, os pequenos não conseguem crescer, não conseguem oferecer, mas teriam mais clientes, mas não conseguem ter mais clientes porque não conseguem aumentar a banda, porque até quando consegue a banda, aquela raspa do tacho lá com, se não me engano, a Embratel, me corrijam aí se eu estiver errado, ele não vai deixar para esses pequenos, ele vai deixar só para os grandes, ou cobra lá em cima o preço. Daí o pequeno lá não consegue nem comprar porque o preço é absurdo. E existem os consórcios aqui. Eu conheço o pessoal aqui que trabalha no provedor, já me falaram desses detalhes aí. Existem os consórcios e aí os concorrentes que são maiores não deixam os pequenos comprar link. E isso não entrou no Marco Civil, que seria uma solução, né?
Então, e a outra notícia que eu vi hoje que eu achei, assim, muito interessante, não é muito tecnologia, não tem nada a ver com tecnologia, mas talvez tenha a ver com as pessoas que escutam o podcast, é que eu fiquei sabendo que hoje saiu um novo álbum do Pink Floyd, cara. Eu fiquei fissurado nisso, porque, pô, Pink Floyd pra mim representa uma fase muito interessante da minha infância, assim, quando eu ainda morava no Brasil, o pessoal escutava muito Pink Floyd, era isso que a gente escutava, Led Zeppelin e tal. Aí tem um link, assim, dá pra você até já escutar algumas das músicas, parece que tá bem interessante. Agora, eu acho que você, para escutar, você tem, claro, tem que comprar o álbum, ou se você tem Spotify, eu acho que você já pode escutar o álbum inteiro. É o que tá escrito aqui, é isso mesmo. No Spotify tem um álbum inteiro. E como eu cancelei meu Spotify, eu não posso. Mas eu vi só nos websites, eu vi uns vídeos, isso eu achei muito legal. Então eu queria só botar essa notícia aí. O Pink Floyd lançando coisa nova, não é todo dia que você vê isso, não. Eu vou te dizer que eu achei que já tinham morrido até. Não, o Roger Waters, eu vi esses dias aí, ele tocou num evento aí, o cara toca demais ainda. Eu tive como eu tava por fora, até gostava de ouvir, mas não sabia que estavam vivos ainda. Próxima notícia é pro pessoal aí de São Paulo. Tem um software agora para acompanhar o estado da seca. Da seca não, né? Seca permanente, então da estiagem de São Paulo, que é um aplicativo baseado em código aberto. Esse aplicativo coleta dados do próprio da Sabesp, isso. Esse aplicativo, basicamente faz uma visualização de dados que são públicos, que estão disponibilizados através do site da Sabesp, e como normalmente sites governamentais, eles têm as informações por questão de lei, para ter essas informações muitas vezes, mas essas informações elas estão de uma forma que é inteligível para uma pessoa leiga. Então o que o Miguel Peixe, nome sugestivo, né? Ele criou um site que ajuda a saber como é que está o fluxo, como é que está o tamanho a capacidade de cada uma das represas, das principais represas de São Paulo, né? Da região metropolitana de São Paulo. É bem interessante ver que ele mostra assim, ao longo dos anos como é que está caindo o nível de água das represas, né? Para quem nunca passou por uma estiagem grande, talvez não ache interessante esse programa, mas aqui em Erechim a gente já passou por um ano ali com uma estiagem bem complicada, com racionamento de água e tudo. Cara, a gente já fica faz muito... uns 10 anos, né? Mas será tudo isso? Eu tô velho então, cara? Foi 2003, 2004, né? Tô velho então. E, cara, tu fica muito interessado nesse tipo de coisa quando tu tá passando por uma crise desse tipo de coisa. Não chove, não tem água mesmo. Bom, eu ficava acompanhando sites de previsão do tempo, eu começava a conhecer até mapa, né? Eu já olhava lá os mapas de vento e companhia, já tava começando até a conhecer isso pra tentar torcer na hora que ia chover, saber a hora que ia chover, né? E tinha gente querendo largar não sei o que nas nuvens de chuva pra poder chover, né? É legal tu ter um aplicativo assim que pode te dar os dados, por mais que tu não possa fazer nada, mas pelo menos tu tá ciente do que tá acontecendo e pra te ver se tu tem uma perspectiva de melhor ou não, né? Sim. Cara, olha só que bacana, né? O site, vocês falaram, vai ter um link lá pro pessoal depois dar uma olhadinha, mas é tudo feito com open source, ele é feito, se eu não me engano, em Node.js. Isso, pelo que eu vi é isso mesmo. E o código do site está lá disponível no GitHub. Isso. Agora, eu não tenho nada contra o pessoal do Meio-Bit, como eu falei, eu nunca vi, nunca usei na minha vida, mas falar que o programa do cara chupa os dados da Sabesp, achei um pouco... Precisa contratar um editor aí, não sei não. Pode editar, tá? Não, ele não tá roubando os dados da Sabesp, tá colhendo informações públicas. Exatamente. Basicamente isso. Exatamente. Cara, não sei, tem alguns sites aqui no Brasil de tecnologia que até largam algumas notícias interessantes, mas o jeito de escrever realmente é complicado. Às vezes faz esse tipo de coisa que tenta botar a notícia de uma maneira que venda mais e acaba levando para um outro lado, né? Sim. Mas isso é muito bacana, cara. O cara teve essa ideia. E o próprio site é muito bem feito. E mostra de uma forma bem clara que o sistema da Cantareira, que é o principal sistema de represas de São Paulo, já tá abaixo de zero. Ele tá na reserva. Ele tá, na verdade, na segunda reserva. Ele tá no par já. Como é que eles falavam de volume morto, né? Que é aquilo que não chega no bombeamento, eles têm que fazer um outro bombeamento lá pra chegar, né? O primeiro volume morto, pelo que eu entendi, é o que não chega no sistema de bombeamento. Isso. O segundo volume morto
morto é o lodo que sobrou lá, aquilo que normalmente não seria, jamais seria bombeado uma água desse tipo, que pode até danificar o sistema de bombas, de tanta impureza que vem junto. Entrando só, tipo, saindo um pouco do software livre também, entrando nesses detalhes aí pra São Paulo, estavam pensando até em fazer, estão pensando ainda em fazer, de pegar água do esgoto e purificar, né? Não, vamos fazer, já foi anunciado. Visualmente fica limpo, né? Não sei se realmente fica. Pois é. Eles mostraram a comparação da água que foi retirada e a água, depois de filtrada e refiltrada e retratada e fazem um diabo lá com a água, ficou aparentemente limpa, né? Mas vai saber. Pra vocês terem uma ideia, pelo que a Melissa contou, né? A amiga nossa lá, que tá lá na região de São Paulo, lá, né, que a água que tá chegando hoje pra eles, a água que seria água potável para consumo humano, ela tá chegando, chega uma água amarela, que no vaso sanitário, essa água acumula e fica um depósito no fundo de alguma coisa que ninguém sabe o que é, né? Bah. Então tá vindo uma água suja para as pessoas consumirem. Uhum. Olha, enquanto vocês estão falando aí, eu tô fuçando aqui o GitHub do cara, do Miguel Peixe. Eu tô vendo que ele tem já um negócio aqui, outro aplicativo, que parece que não tá publicado em nenhum lugar nenhum, mas é para monitorar gastos contra desmatamento. Informação sobre isso tem bastante. Aqui eu tô vendo aqui, tá tudo aqui no site do cara. E eu também vi uma outra coisa que ele tem para alertas ambientais no Peru, que foi atualizado 1 hora atrás. Tem e-mail do cara aí, vamos entrar em contato com ele. Interessante. Há quem diga que essa questão ali de São Paulo é desmatamento da mata ciliar, né? Exatamente, é o que fala. Tem outra aqui, ó. Águas e doenças da Amazônia. O negócio dele é negócio de dados, né, cara? Uhum. Bacana. Vamos tentar chamar esse cara aí. Se é que ele não ouve o Opencast, né? Cada dia eu me surpreendo com quem ouve o Opencast. Mandar um link pro cara, convidar ele a aparecer aí. Com certeza. Temos mais uma notícia aqui, que o Android, ele quer matar o cartão SD, ou o micro SD, né, dos aparelhos. Ou pelo menos tenta fazer isso, né, por causa que as versões novas do Android, as novas APIs dele, eles gostariam muito de remover a função de cartão SD dos aparelhos, porque por N questões, por N motivos. O que o Google alega, né, é que o cartão é mais uma peça, um ponto de falha no aparelho, é mais um lugar que pode corromper dados, é mais um lugar que pode ter um usuário que vai tirar o cartão com o aparelho ligado, que vai fazer alguma coisa que pode danificar, possa corromper dados. É um ponto frágil de roubo de dados, que pode levar o cartão, pode de alguma forma tirar o cartão e roubar a informação do cartão, né? É um ponto de falha de segurança. Porém, tem muitos aparelhos no mercado que simplesmente não dá para viver sem ter um cartão de memória, né? E o que acontece é que, na prática, o tipo de memória utilizada internamente no aparelho é uma memória que tem um desempenho melhor, porém é uma memória mais cara. E a memória do cartão, ela é uma memória barata e que a pessoa consegue comprar por um preço muito menor do que você comprar um telefone com 16 GB de memória, 32 GB de memória. Então, o que acontece é que na prática as pessoas não conseguem se livrar, não usar o cartão, né? Sim. Cara, eu confesso que eu tenho o meu com 16 GB, pra mim é o suficiente, só que eu não sou um usuário maluco por ter coisas no celular. Pra mim o celular é secundário. Arquivos pra mim não ficam aqui, ficam no notebook ou no desktop, um HD externo, mas não no celular. Lógico, eu não tenho música, por exemplo, tem bastante podcast nele, mas música, por exemplo, eu não tenho. Mas tu tem um aparelho que tem 16 GB de memória. Sim, que claro. Não é o retrato da população brasileira. Eu tô com um aparelho que seria um aparelho de entrada, o Moto E, que ele tem apenas 4 GB de memória interna. Esses 4 GB... 2 vai pro sistema, 2,5, 3 vai pro sistema. Né? Vai 2 GB pro sistema e o resto que sobra não dá pros aplicativos. Uhum. Tu instala alguns aplicativos, instala poucos aplicativos e já tá com a memória estourada e tem que ficar fazendo malabarismo ali para poder ponderar o que fica no cartão e tudo que tu pode botar no cartão, tu bota no cartão, né? Mas o Google não permite que os aplicativos fiquem instalados no cartão. Sim. Isso é bem complicado para um aparelho simples, né? Eu entendo que isso seria interessante, mas eles estão botando coisas novas pro cartão, acho que eles estão cedendo, na verdade, ao mercado, né? Tomara que estejam cedendo. Parece que na versão 5 agora tá bem, na verdade da 4.4 já estava bem facilitada e na 5 vai ter bem mais coisa, mas ainda não vai estar perfeito, mas vai estar bem melhor. Eu estou com a versão 4.4.2 e ele permite copiar parcialmente os aplicativos pro cartão. Uhum. Esse parcialmente muitas vezes reflete assim que ele vai copiar 10% do aplicativo pro cartão.
cartão de memória. Sim. Não me ajuda isso. Sim. O que me ajudaria é copiar um aplicativo que tem um aplicativo de mapa offline e conseguir botar o mapa inteiro no cartão de memória. O que o Google está fazendo é permitir agora que os aplicativos possam criar diretórios no cartão de memória. E não estava deixando nem a permissão de criar um diretório no cartão de memória para armazenar os seus dados, os dados do aplicativo. Então estava muito restritivo. Agora está um pouco menos. Vamos ver se permite que copie uma porcentagem maior dos aplicativos para a memória auxiliar, né? Sim. Por exemplo, o software de podcast que eu estou utilizando, tu tem que fazer uma configuração manual. Tu não tem como clicar nele, grava no cartão de memória. Tu tem que ir lá numa configuração e tu tem que digitar o diretório onde tu quer gravar. Sim. Tu não pode nem clicar no diretório, tu tem que escrever, esse diretório aqui é barra não me lembro qual que é o caminho, mas sei lá, barra device, barra SD card, barra podcasts. Sim. Tu tem que dizer escrever explicitamente, eu quero que grave no cartão de memória. É isso que eu acho curioso, porque o meu não tem cartão, né? Ele é todo memória interna, mas nos caminhos estão todos barra SD card. Aqui o meu não é exatamente SD card. Na verdade tem uns alias. Como, por exemplo, tem barra storage, barra SD card 0, que seria a memória interna, e SD card 1, que seria o cartão de memória. Ou acessar diretamente, que isso deve ser um alias. Ou acessar diretamente de outra forma ali, que eu não tô vendo agora aqui. E tu, Og, tu é um usuário assim do celular de encher de dados e companhia, fotos, música, essas coisas? Não, cara, o que eu faço é o seguinte, eu tenho o Dropbox, né? E é uma coisa assim que é uma coisa que eu não tô muito feliz, ainda mais baseado nas últimas notícias que você escuta aí, mas eu tenho o Dropbox. Então o que acontece é que todos os meus arquivos são, de uma certa forma, são sincronizados lá. Então toda vez que o meu SD, meu cartão SD, não sei, quando ele enche, aí eu desmancho tudo do meu celular, porque ele já tá armazenado lá no Dropbox mesmo. Então é isso que eu faço. Aí eu acabei comprando aquele plano que eles têm, que eles fizeram um plano novo, tem 1 tera, não é isso? 1 terabyte. Não sei, eu não compro. Não costumo comprar isso. Sei lá, acho que são $100 pelo ano todo. Aí então, poxa, todas as minhas fotos, meus vídeos e coisas assim, estão tudo lá no Dropbox. Não tem nada com o NSA lá em xeretar. Só tem esse tipo de coisa, esses arquivos assim. Eu ainda tenho muito livro em formato digital, então eu jogo lá revistas em formato digital que eu ganho. É o Dropbox que tu usa. O Dropbox. Ele é fácil, né? Então, até pra muito você bom. Ver. E outra, sabe o que eu faço, cara? Eu tenho assim, eu uso o meu Mac pra tudo, certo? Mas de vez em quando eu tenho que usar um Fedora. Então, os meus arquivos de configuração ficam tudo no Dropbox, né? Então, pro meu Emacs, pro meu Shell, que eu uso aquele ZSH, e então fica tudo lá. Aí quando eu pego um computador novo, né, um sistema novo, eu instalo o Dropbox, aí eu crio um Symlink pros arquivos lá. Até mesmo os arquivos do IRC são todos Symlink no Dropbox, então tá tudo sincronizado o tempo todo pra mim. Interessante. Hoje são 10 anos que o Firefox, como é conhecido hoje como Firefox, foi lançado. Foi em 2004 que foi lançado a primeira versão. Isso. Antes tiveram outras versões, eu tava dando uma olhada. Eu nem lembrava desse detalhe, mas eu tava vendo aqui que antes, né, chamava Phoenix. O Zilla Phoenix e depois Firebird. Então deixa eu falar uma coisa pra vocês. O banco de dados Firebird pelo Firefox. Eu ainda tenho uma pasta dele num Nightly e ele roda ainda, cara. Funciona. Na verdade era do Firebird que ele era antes, né? Eu tenho ele ainda e roda, cara. Volta e meia eu abro só pra lembrar da interface que ele tinha. Logo que botaram o Zul, né, como aquela, pra botar a interface, mexer e brincar com a interface dele mesmo, pra configurar. Logo acho que lançaram aquela, mas eu tenho ainda uma Nightly funcional daquela versão. Mas eu fui lá no Wikipedia só pra dar uma olhada, porque tem tem uns screenshots e tudo mais das versões antigas. Pô, cara, 10 anos de Firefox, você consegue imaginar isso, bicho? Pois é. Pô, olha só, vou mostrar a minha idade, né? Na época que você tinha, assim, o browser que era bacana mesmo, era o Netscape, né? Isso. Você tinha o Netscape, você tinha o Internet Explorer. Então, e eu tentava de tudo para não usar o Internet Explorer na época já. Mas aí, aí hoje tem 1 milhão de browsers diferentes. Mas o Firefox, se ele tem 10 anos de vida, em 10 anos, cara, olha só o que eles fizeram. Eu lembro que na faculdade a gente tinha só... Acho que tinha o Netscape com o ICQ embutido, que a gente usava.
E o Internet Explorer, e daí a gente chegava, era uma turminha assim, que chegava todos os dias no laboratório e baixava a Nightly do Firebird, ou na época era Firebird, Phoenix, né? Do Phoenix. A gente baixava todo dia pra usar, cara, o Nightly. Aí às vezes quebrava coisa, sumia função, aparecia função, mas todo dia a gente baixava no laboratório. Cara, vocês conseguiram me convencer a usar o Mozilla Phoenix na versão, quando recém saiu a versão 05. Eu cheguei a usar por uma semana, duas, a versão 04 ainda. Poxa, cara, agora tu fez nós voltar no tempo, hein, Og? Isso foi lá por 2002, 2003 no máximo. Pois é, olha só, agora a melhor notícia de todos, então, na minha opinião, foi que a última versão, então, eu acho que já saiu, eu nem tentei fazer atualização ainda não, mas a última versão do Firefox já vem com como é que chama? É motor de busca que chama? Search Engine? Isso, motor de busca. Vem com o motor de busca, aquele DuckDuckGo, por padrão, igual o pessoal da Mac já fez isso com o Safari, né? O Safari novo vem com o DuckDuckGo, por padrão. Eu tinha lido sobre isso. Então agora o Firefox também, cara, isso é uma coisa enorme fazer isso, porque eu sou usuário do DuckDuckGo por muito tempo, e isso mostra, assim, mais uma vez, mostrando como que o pessoal está preocupado com a sua privacidade, né? Cara, o DuckDuckGo também me lembra uma aula na pós, que o professor falou alguma coisa lá, tipo, vocês conhecem alguém que usa alguma coisa que não seja o Google pra pesquisar? Aí eu levantei a mão, ele, tu conhece alguém? Não, eu que uso outra coisa. O que tu usa? DuckDuckGo. O que é isso? Aí eu sempre me sinto o fora da curva na sala, porque eu sempre uso o que os outros não usam, né? É tudo diferente eu uso. Mas lá no meu trabalho também, o pessoal ainda não tinha muita gente que não conhecia, não. Aí eles me viram, né? Eu tinha o adesivo, né? O sticker na tampa do laptop do DuckDuckGo, assim, aí o pessoal começou a perguntar, mas eu tenho usado já tem assim um bom tempo. Eu achei isso maravilhosa a ideia. Eu confesso que eu uso o DuckDuckGo também por influência tua, Og. Eu não conhecia antes, aí quando umas conversas a gente teve, eu passei a usar. Pô, cara, você lembra naquela época que tinha motor de busca, assim, tinha muito, você tinha um Alta Vista, você tinha... Aqui nós tínhamos o KD. KD? Tô tentando lembrar o nome dos motores de busca que tinha o Alta Vista, tinha o Hot alguma coisa. Putz, mas tinha 1 milhão de coisas. Tinha o Magellan também, eu acho que, se eu não me engano. Acho que o próprio Yahoo também, né? Yahoo, exato. Naquela época, assim, sabe, era tudo novo. Então, aí você, assim, dependendo de qual motor de busca você usava, os resultados eram diferentes. Aí eu lembro que na época que eu usava, não era nem assim o que dava notícia mais relevante, mas era o que tinha um site mais bonitinho, assim, que tinha, na época que a internet começou a ficar mais popular, assim, por lá de cá. Isso antes da Google. E a gente estragou a idade feio aqui, hein? Só pra não deixar passar em branco também, já tá terminando, só comentar que o Firefox também lançou a versão Developer Edition. A gente não tem muitos dados pra falar agora sobre isso, a gente vai deixar até pra falar depois num outro episódio, pra gente conseguir informações melhores, que saiu isso em cima da hora praticamente da nossa gravação. Eu até tentei falar com o pessoal da comunidade do Mozilla, e nem eles têm muita informação sobre isso, então vamos coletar mais pra não ficar só no eu acho, vamos tentar trazer alguma coisa melhor pra todo mundo, mas vai ficar o link ali pra quem quiser testar o Firefox Developer Edition. Ivan, só pra fazer o registro aí, o Mozilla Phoenix 05, eu achei um FTP da Mozilla que tem arquivos que são de janeiro de 2013 e dezembro de 2002. Pois é, a gente usou isso. Foi nessa época. É isso aí então, pessoal, estamos acabando mais um episódio do Opencast. Espero que tenhamos agregado um pouco mais aí, ou de conhecimento, ou pelo menos de opinião, para todos aí. Quero agradecer também todo mundo de novo que comentou, que realmente esse último episódio eu gostei, pelo menos fiquei muito feliz com a repercussão, com o pessoal comentando, dando a sua opinião. É isso aí, obrigado Og, obrigado Diego. Prazer, cara. Beleza, até o próximo episódio. Então é isso, obrigado a todos e até o próximo Opencast. Eu ia até fazer um comentário pra ti, cara, é que desde que a gente começou a fazer essas gravações, esse é o 3º episódio já que a gente tá gravando junto aí, e vendo todos os comentários e tal, pô, cara, tem me dado um comichão fudido pra poder voltar o Castalho.